Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos, tudo bem? Pessoal, vamos lá? Aula 10, terceirão, História. Pessoal, aquele conteúdo que você não aguenta mais olhar, né, mas que ele sempre reincide, né? O absolutismo, vocês estudaram isso pela primeira vez? Lá no 8º ano, provavelmente, ok? E regime de governo, se bem que não era um governo, né, mas era um regime, chamados por uns também de l'ancien régime, o regime antigo, né, o antigo regime, e principalmente assim, centralização do poder, ok? Absolutismo é aquela forma de governo onde o próprio nome já diz, né, absoluto. Então, o rei concentra em si todos os poderes. Você lembra das 3 características do absolutismo? Vamos lá. Patrimonialismo, tá? O patrimônio do rei se mistura ao patrimônio do Estado e vice-versa. Depois, personalismo, né? A figura do rei se mistura à figura do Estado. E depois, falei patrimonialismo, falei personalismo, supremacia do rei, onde a vontade do rei se faz de maneira absoluta, ok? Bom, vamos entender isso no contexto histórico. O absolutismo, ele surge com a formação dos estados, tá, na Europa. Em Portugal vai ser o primeiro território, né, a se formar enquanto um estado, em 1385, com a revolução lá da dinastia de Avis, ok? Lembrando que Portugal era um pouco ali do reino de Leão, né, onde é a atual Espanha. Depois que se separa, depois que se une o reino de Leão ao reino de Castela, se forma a Espanha. Mas Portugal, aquela faixa de terra ali, se forma como Estado em 1385. Depois a França, no século XV, tá bom? A Espanha no século XV. A França depois. E o que acontece aqui? Acontece aqui uma demanda, uma necessidade de você centralizar o poder da nação, né, do Estado, nas mãos do rei. Só que isso não se dá da noite para o dia. Isso não se dá de maneira espontânea, né? É necessário antes uma sedimentação, uma consolidação nas mentalidades de que essa forma de poder ela é necessária. Ela não é só desejável, mas ela é necessária, tá? E aqui estão teóricos do absolutismo. Na postura de vocês, está falando de 3 teóricos. Maquiavel, tá? Maquiavel. Depois, se não me engano, é o Bossuet. E ele, o nosso querido salve, Hobbes, tá? Bom, vamos lá então. Maquiavel, na obra O Príncipe, que é uma obra de 1513, né, De Principatibus. É uma obra na qual um manual de governante, né, é um manual para o governante. Foi dedicado a Lourenço de Médici, o Magnífico, né, um dos chefes lá dos ducados das repúblicas, também chamado de ducados, na Itália, em Florença, especificamente. O Príncipe, então, se constitui como uma obra onde ele defende, o Maquiavel defende, né? O Nicolau Maquiavel defende a figura, a necessidade do príncipe agir de acordo com a virtude e com a fortuna. Já falei isso um pouco para vocês, né? Não vou repetir isso de novo. Então, a questão do príncipe é um manual de como governar, não com mão de ferro, mas de governar de maneira determinada, de maneira firme, sem se deixar imiscuir, sem se deixar misturar, contaminar pelas características cristãs, né? O Maquiavel ele é considerado como o primeiro cientista político. Ele é considerado também um estadista sem Estado. Por quê? Porque através dele que se designou, foi através dele que se moldou, né, o que veria ser, de que maneira que o governante, o príncipe, deveria direcionar um Estado, né? Sabendo utilizar a virtude, né? Ou seja, a capacidade de você fazer o que deve ser feito, independente do que diz a moral cristã ou independente do que diz a maioria, tá?
Num segundo teórico aqui, o Jacques Bossuet, já numa teoria de cunho religioso, dizendo que a figura do rei é necessária. Por quê? Porque tal como existe Deus no céu, né, e o diabo no inferno, não, ele não fala do diabo, mas ele fala de Deus. Existe também a figura do rei. E essa figura do rei, ela deve ser respeitada. Essa figura do rei, ela deve se curvar diante dela, porque ela é tão necessária quanto Deus. O rei seria uma espécie de o representante de Deus, né, na Terra. Não vamos esquecer do rei Luís XIV, né, Le Roi Soleil, o rei Sol, e um dos grandes. Quando se pensa em absolutismo, a gente pensa na França, Luís XIV, a gente pensa em Frederico, né, na Prússia, a gente pensa em Filipe, na Espanha, a gente pensa em Dom João em Portugal, né, uma espécie de monarcas, tá? E alguns vão ser chamados até déspotas esclarecidos, né, que isso é um grande contrassenso, né? Como é que um déspota vai ser esclarecido? Se ele é déspota, ele não é esclarecido, mas é um termo que a historiografia se utilizou para poder dizer que, no caso, Dom José I, né, que foi o rei de Portugal lá na época do Marquês de Pombal, tá? Lá do Sebastião e Melo. Por que é uma contradição? Porque eles vão tentar, por um lado, né, concentrar o poder, mas não vão ter aquela figura do monarca, aquele monarca tirânico, né? É um monarca que ele tem um esclarecimento, daí o nome déspota esclarecido, tá bom? Bom, eu estava falando aqui do Bossuet, né? Então, Bossuet vai entrar com a necessidade, com o argumento religioso. É necessário ter o poder central, é necessário a figura do Estado, é necessária a figura do rei ou da rainha. Por quê? Porque, como Deus há no céu, precisa ver o rei na terra. O rei é o representante de Deus. Você não olha na cara de Deus, você não deve olhar também na cara do rei, né? Inclusive o rei Luís XIV, as pessoas não deviam nem olhar na cara dele, porque seria uma afronta, tá bom? Então, Maquiavel, né, um teórico civil, tá? Bossuet, religioso, Jacques Bossuet ou Bossuet, e o Thomas Hobbes, que vai entrar com o argumento do Homo homini lupus, né? Que vocês também estão mais carecas do que eu de saber, que é o homem, é o lobo do homem. O que o meu querido Hobbes queria dizer, tá? Queria dizer o seguinte: há muito tempo atrás, havia um estado de natureza. Qual é o estado de natureza? Todos contra todos. Não havia uma moral constituída, tá? Só que se chegou ao entendimento, o Hobbes vai dizer lá na obra O Leviatã, tá? O Leviatã é uma referência à Bíblia, né? Ao monstro marítimo que teria engolido Jó, a baleia. O Hobbes vai dizer que num passado muito longínquo, nós estávamos em estado de natureza. O que significa isso? Por qualquer treta, um matava o outro. Não tinha tribunal. Ou se tinha, não era respeitado. Houve um momento, então, tá? Desse homo homini lupus, o homem é o lobo do homem, e que se chegou, através de um consenso, que todos deveriam, a partir de um contrato social, transferir a sua liberdade para um outro, para uma figura única. Ok? Isso o Hobbes vai detalhar bem pormenorizadamente lá no Leviatã. Bom, ele vai ser um teórico. É através dele que também vai se utilizar esse recurso de uma necessidade de um poder absoluto centrado no rei. Beleza? Então tá aqui, ó. França. Falei já do Luís XIV, né? Então, o principal representante do absolutismo francês, Luís XIV. Okay? Vão ter até moedas cunhadas com o nome dele. Eu deixo como indicação de um livro chamado A Fabricação do Rei, do Peter Burke, um historiador inglês muito bom. Na Inglaterra, tem lá a figura da Isabel, né? Tem a figura também do Henrique VIII, que vai brigar com a igreja, a gente já falou nisso, né? Vai criar lá a igreja anglicana e tudo mais, ok? Bom, vamos vir um pouquinho aqui para cá então. Vamos mudar um pouco o foco. Então, no absolutismo, tá? Depois que a Isabel morreu lá em 1603, a tentativa dos Stuart de retomar o poder, né? Retomar uma monarquia, um absolutismo à la França, dá errado. Várias revoltas ocorrem, tá? O Jaime, o Carlos, na verdade, né? Filho do Jaime,
começa uma tentativa de governar através de não respeito justamente o que a Isabel I não fez, né? Não respeito à tolerância religiosa, não tinha tolerância religiosa, tentou mais uma vez desrespeitar o parlamento, tá? Vamos lembrar que o parlamento aqui é constituído, né, no seu grosso de comerciantes, burgueses, uma burguesia nascente que já havia se consolidado no período da Elizabeth, né, e agora está crescendo com toda a força, tá? Principalmente por conta das expansões marítimas e tudo mais. Então, na Inglaterra, vai haver ali uma treta, uma briga entre o parlamento e o rei. Bom, eu vou resumir aqui a história, porque está muito bem detalhado lá na apostila e a gente já falou um pouco sobre isso. O que vai acontecer? Vai haver uma revolução, uma guerra, tá? Vai haver uma figura chamada... Primeiro, os cavaleiros, né, os aliados do rei, contra os cabeças redondas. Quem é o cabeça redonda? Cabeça redonda eram os protestantes, tá? A gente já viu, né? Reforma protestante, 1517. Então, Max Weber, né, Ética do Capitalismo, Espírito Protestante, alguma coisa parecida com isso, onde o Cromwell vai liderar lá uma revolta, vai depor o rei, corta a cabeça dele, mostra que não tem sangue azul, coisa nenhuma, não existe nada desse negócio de poder real na mão do rei, ok? A coisa se resolve, ele governa, faz lá os atos de navegação, né? Atos de navegação em 1651, onde ele obriga que todos os transportes, né, os navios que fossem desembarcar produtos na Inglaterra ou que tivessem mercadoria, que viessem de outros portos, deveriam ser navios ingleses. Por quê? Porque ele gostava muito da Inglaterra? Também, mas ele queria fortalecer, ele queria fazer crescer essa indústria, principalmente naval e, mais uma vez, o comércio, né? Quando ele diz isso, poxa, se só pode atracar e sair daqui navio inglês, ele quer fortalecer com medidas, vamos dizer assim, protecionistas, essa marinha naval inglesa, ok? Bom, então Revolução Puritana, porque os protestantes na Inglaterra vão ser conhecidos por puritanos. Aí ele fica um tempo no poder, faz lá, atende às demandas da burguesia, né? Os cabeças redondas ganham porque tem mais mobilização popular, tem mais recurso financeiro, ok? E além do que, eles já tinham tido uma experiência de parlamentarismo, eles já tinham tido uma experiência, né, de tolerância, sabiam como era. Para chegar um cara e tentar colocar uma forma de poder, uma monarquia à la Françoise, né, à la francesa, não dava certo. Então ele fica lá no poder, tem a revolta, né? A Revolução Puritana, que ocorre em 1640, a primeira grande revolta, né? Professor, 1640 coincide com o fim da União Ibérica, justamente, União Ibérica, né? De 1580 a 1640, quando o reino, né, dos Habsburgos, eles tomam conta lá em Portugal e ficam 60 anos no poder, coincidentemente. Então 1640 é a Revolução Puritana. Eles matam o rei, decapitam o rei, e ficam lá de boa. De repente, o que acontece? O Cromwell morre, deixa o filho dele, Ricardo, que não tem a mesma verve, não tem o mesmo brilho nos olhos. Não dá certo. Os Stuart, mais uma vez, pemba, restauração da monarquia, tá? Os parentes lá do Jaime e do Carlos tentam mais uma vez. Não vai dar, não adianta. A Inglaterra não vai curtir o lance dessa monarquia à la francesa, né? Com poder absoluto, com desmandos, com perseguições, não funcionava mais. Na Inglaterra não funcionava mais. Então o que acontece? Eles têm uma ideia. Pô, peraí. A filha do Jaime II, é a Maria Stuart. Ela é protestante. Pô, mas ela é casada com quem? Ela é casada com Guilherme de Orange, que tá lá na Holanda, né? Tá lá de boa. Orange, né? A dinastia lá. Pô, chama ela de volta, vamos fazer uma restauração, uma revolução, mas dessa vez não vamos cortar a cabeça de ninguém não, né? Vamos tentar fazer uma coisa sem derramamento de sangue, que vai ficar conhecido como Revolução Gloriosa. Por que gloriosa? Porque não teve derramamento de sangue. Então, chamaram de volta, né? Volta para cá, e em 1688, vem um navio, né, lá dos Países Baixos, da Holanda, trazendo Guilherme de Orange mas quem? A Maria, a esposa dele. Curiosidade, você não sabia, mas o John Locke está vindo justamente nesse navio, porque ele tinha fugido também por conta das perseguições que estavam havendo. O John Locke já estava de meio de saco cheio, né? Ele tinha, a boca dele de fato não era um cadeado, né? Ele falava o que ele pensava. Por conta disso ele foi perseguido, tá? O John Locke, filósofo, você sabe, né? 1632, vai morrer lá em 1703, por aí, um dos bastiões do iluminismo, se é que a gente pode dizer assim em inglês, né? Tá bom? E em 1788,
O parlamento obriga o Guilherme de Orange a assinar a Bill of Rights, né, a Declaração de Direitos, dizendo que o rei não pode mais mandar executar as pessoas, ele tem que respeitar as leis orçamentárias do parlamento, ele deve agora se submeter a um rei, ele deve se submeter à decisão do parlamento. Tá? Então a monarquia vai ser considerada uma monarquia parlamentarista. Diferente daquela monarquia que tinha lá no Brasil, né? Monarquias avessas, onde o imperador é que decidia quem ia ser o primeiro-ministro, tá bom? Então aqui é diferente. Revolução Gloriosa, 1688, Guilherme de Orange se torna Guilherme III. E o que acontece? Ele assina a Declaração de Direitos, a Bill of Rights, e a partir daí a gente vê, né, o poder, um absolutismo inglês contestado. E isso vai impactar toda a Europa, porque agora os monarcas europeus vão ver essa experiência inglesa, você acha o quê? Com ansiedade ou com alegria? Né? Com temor, com receio, vão ficar ansiosos, caramba. Teve a experiência, vamos dizer assim, parlamentar na Inglaterra, será que isso aqui não vai chegar aqui também? Então isso vai reconfigurar, de certa forma, o mapa europeu em relação à política. Os caras vão ficar mais de olho. Se acontecer, mataram um rei lá. Ah, professor, mas mataram na França também, sim, mas em 1792, né, com Luís XVI, que é decapitado depois da Revolução Francesa, de 1789. Mas antes, um rei já havia sido decapitado onde? Na Inglaterra, tá? Beleza? Tudo bem, pessoal? Então é isso. Ó, eu deixo a dica para vocês. Por favor, leiam O Príncipe e, se puderem, dá uma pesquisada nesse livrinho, Peter Burke, A Fabricação do Rei. Mostra como era construída a imagem do rei, né? Como é que esse absolutismo foi moldado principalmente em imagens, em quadros, tá? Mais do que necessariamente ações. Beleza, pessoal? Um beijo, um abraço do Jimi Hendrix também. Tchau, tchau.